Então, muito bom dia a todos vocês. Não sei se todo mundo aqui já me conhece, então eu vou me apresentar. Eu sou o professor Rafael, eu dou aulas de yoga e meditação. E todas as sextas, às 6h30 da manhã, eu estou aqui com vocês para compartilhar ensinamentos que eu recebo. Então, eu estou aqui quase como que um aluno que está compartilhando com os seus amigos aquilo que ele aprendeu. E o que eu estudo, né? O que eu tenho aprendido ultimamente? Bom, eu estudo o budismo, a filosofia budista, principalmente associada à meditação, a uma forma da gente trazer os ensinamentos de Buda para o nosso dia a dia. Mas apesar de serem ensinamentos budistas, eles são para todo mundo. A gente acredita que esses ensinamentos, eles não são muito diferentes de outros ensinamentos que a gente escuta de outros mestres. E o mais importante de tudo é que a gente não só conheça esses ensinamentos, mas que além de conhecê-los, a gente possa efetivamente colocá-los em prática. Então, a prática desses ensinamentos é o mais importante. Ok? A gente vem fazendo uma sequência de meditações desde o início aqui que a gente começou com o Seva. Aliás, para quem não conhece ainda o Seva é um projeto de voluntários, de professores voluntários que dão aulas de yoga, meditação, yoga nidra, e conta com a colaboração voluntária de vocês para ajudar projetos sociais. Tudo bem? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Como eu disse, então, a gente está numa sequência de meditações. Elas podem ser realizadas separadamente, não tem problema. Mas só para a gente entender, eu gosto de mostrar como se elas fossem uma escada, na verdade. Um caminho, a gente pode pensar também. Então, cada passo que a gente dá nesse caminho é como se fosse um desses ensinamentos que eu venho compartilhando com vocês nas sextas-feiras. Hoje é o nosso 15º encontro. Então, é como se a gente estivesse lá no 15º degrau da nossa escada. Mas é importante a gente saber para onde essa escada ou esse caminho quer nos levar. Então, são 21 meditações. Eu gosto sempre de apresentar o livro que eu uso de referência, Novo Manual de Meditação. E ele tem um subtítulo que ele fala assim: Meditações para tornar nossa vida mais feliz e significativa. Então, quando eu falo da escada ou do caminho, para onde ele está nos levando? Para uma vida mais feliz e significativa. Olha que incrível, né? Quem não quer? No entanto, não é tão simples assim, né? Quando a gente conhece a estrada, quando a gente conhece o caminho para onde a gente quer ir, vamos pensar num lugar físico mesmo. De repente, não é só pegar a estrada e ir, né? Você precisa de encontrar um veículo, você precisa, de repente, de estudar como que é a estrada, né? E depois que você tem um conhecimento mínimo, uma preparação mínima, você efetivamente trilha esse caminho. Então, agora, o que dá para a gente fazer nesse nosso tempo aqui é mais ou menos que fazer isso, dar uma olhada nessa estrada, para que, de repente, a gente se anime a caminhar por ela. Mas só de olhar para essa estrada, a gente pode ter insights que podem fazer a diferença no nosso dia de hoje, podem fazer a diferença na nossa vida a partir daqui. O ensinamento de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é uma prática muito especial, que ajuda a aliviar o nosso próprio desconforto, seja ele físico ou mental. A principal intenção desse ensinamento e o motivo pelo qual ele faz isso é porque ele é enraizado e embasado, tem como fundamento a compaixão. Então, apesar da gente querer, de alguma forma, se libertar de qualquer tipo de desconforto que a gente esteja passando, ainda assim, a gente vai precisar considerar muito as outras pessoas, ok? Só para a gente contextualizar, dentro dessas meditações que estão nesse livro, nós estamos em meditações que a gente chama do terceiro escopo.
Então, as meditações do primeiro escopo são meditações que nos ajudam a nos libertar dos nossos sofrimentos mais imediatos e permite que a gente possa experienciar coisas boas que venham depois dessa vida. Então, isso só já é excelente. E eu acredito que a maioria de nós fique nesse primeiro escopo por muito tempo, porque esse é um dos objetivos que a gente acaba encontrando de uma forma prática na nossa vida. Os ensinamentos do segundo escopo são ensinamentos que dizem que a experiência que a gente tem do nosso dia a dia causa mais sofrimento do que alegria. Então, não é que a gente seja pessimista em olhar nessa perspectiva, na verdade é uma perspectiva mais realista, né? A gente tem muitos desejos e por conta disso a gente tem muitas insatisfações. E nesse segundo escopo, o que a gente busca é se libertar desse ciclo de sofrimento ou de insatisfações incessantes, ok? Que a gente possa ter uma experiência mais pura da nossa existência. Então, isso é maravilhoso. E o que são, então, os ensinamentos do terceiro escopo? Os ensinamentos do terceiro escopo são ensinamentos que falam assim, sim, eu sei que as coisas à minha volta elas são desafiadoras. Eu sei que às vezes é difícil para mim e eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero abandonar esses tipos de sofrimento. Mas eu entendo que todo ser à minha volta está passando pela mesma situação. E por conta disso, eu preciso me fortalecer para ajudar essas outras pessoas. Ok? Então, a gente está nesse nível de meditação. É bastante elevado se a gente for pensar em propósito. A gente está parando de pensar em nós mesmos e estamos pensando mais nos outros. Só que porque a gente faz isso, como a gente já mencionou em aulas passadas, quando a gente pensa em libertar o outro do sofrimento, isso é causa de felicidade para a nossa vida, ok? Por isso que funciona, a gente tem um autoapreço muito grande ainda, a gente pensa mais na nossa felicidade ainda, mas o desejo que a gente possa desenvolver a levar felicidade para os outros é o que de fato vai fazer a gente ficar feliz. A meditação que a gente vai fazer hoje se chama a meditação de tomar. Então, essa é uma meditação muito poderosa. E eu vou ler aqui um pouquinho desse segundo livro que eu uso como referência, que é o Como Transformar Sua Vida. Então, são livros de venerável Geshe Kelsang Gyatso, que é o fundador da nova tradição Kadampa, que é a tradição que eu estudo. E aqui diz assim, são duas meditações, mas hoje a gente vai fazer só a primeira. É meditação de tomar e dar. Okay? As meditações em tomar e dar possuem 4 benefícios principais. Elas são métodos poderosos para purificar as potencialidades das ações não virtuosas que nos fazem experienciar doenças graves como câncer, por exemplo, entre outras demais doenças. Então, só para a gente entender, se hoje a gente experiencia algum tipo de doença, seja ela física ou mental, ela vem das nossas potencialidades negativas. Elas são frutos das ações negativas que a gente cometeu no passado. Ok? Então, a gente entende que se a gente está sofrendo, não tem ninguém sendo punido. Não tem ninguém que está colocando algo em nós. Na verdade, é só um fruto, um amadurecimento, um efeito de algo que a gente realizou no passado, seja dessa vida, seja do que veio antes dessa vida. Ok? Só para a gente entender. Então, a gente assume a responsabilidade do nosso desconforto. Segundo benefício, acumular uma grande coleção de mérito. Então, mérito é energia positiva. Muitas das vezes a gente encontra dificuldades na nossa vida porque a gente não tem energia positiva. Como se a gente não conseguisse atrair coisas boas para nós. O nome disso é mérito. Então, essa meditação ajuda a gente a acumular essa energia positiva. O terceiro benefício é amadurecer nosso potencial de sermos capazes de beneficiar todos os seres vivos. Então, hoje, o nosso potencial de beneficiar alguém é super limitado. Muitas das vezes, quando a gente quer ajudar alguém, a gente acaba atrapalhando, ainda que a nossa intenção seja boa. Mas, por falta de sabedoria, a gente acaba atrapalhando. Então, essa é uma meditação que ajuda a gente
a efetivamente, com o tempo, conseguir beneficiar todos os seres vivos, todos. E o quarto benefício, purificar a nossa mente. O que é purificar a nossa mente? É efetivamente isso, dar uma limpada nela, remover as sujeiras da nossa mente. Por sujeiras, a gente pode entender aflições mentais, delusões, aquilo que deixa a nossa mente impaciente, aquilo que deixa a nossa mente ansiosa, aquilo que deixa a nossa mente com medo, enfim, tudo aquilo que faz com que a gente se sinta mal são as nossas delusões, principalmente que faz com que a gente haja de uma forma negativa, ok? Inveja, ciúmes e assim por diante. Então, é uma meditação muito poderosa. E para a gente fazer essa meditação, a gente vai imaginar que a gente está tomando o sofrimento de todos os outros seres. É só uma imaginação, tudo bem? Relaxa, você não vai conseguir fazer isso. Mas eu gosto de pensar da seguinte maneira. Ao tomar as dores de outra pessoa, significa que a gente tem total capacidade para fazer isso. E aí vem um exemplo, um entendimento aqui dentro da minha vida do cotidiano. Por exemplo, sei lá, eu gosto de ir bastante na feira. E quando a gente vai na feira, a gente vê que tem pessoas que estão, sei lá, às vezes senhorinhas estão carregando sacolas que são pesadas. Então, olha que incrível. Se você é mais forte, poder ajudar essa senhorinha a segurar a sacola, que para ela é um sofrimento carregar, mas para você vai ser um peso, sim, mas tranquilo, de repente. Você se sente feliz em estar ajudando, em estar tirando o peso dessa pessoa e carregando você, sem que isso pese para você, principalmente. Onde a alegria de você segurar essa sacola é maior do que a sua dificuldade de carregar ela. Tudo bem? Então, quando a gente pensar, pelo menos nesse momento, em tomar o sofrimento, a gente pode pensar assim, eu estou tão forte, eu me sinto tão forte, que eu sou capaz de carregar qualquer tipo de sofrimento. Tudo bem? Então, a gente vai imaginar que a gente está tomando o sofrimento de todos os seres, daí motivados pela intenção superior, né, de aliviar o sofrimento de todo mundo. É muito interessante a gente pensar nisso, porque se a gente fosse efetivamente capaz de tomar o sofrimento dos outros, meio que não haveria sofrimento. E se não houvesse sofrimento à nossa volta, a gente estaria muito tranquilo e feliz, ok? Principalmente porque não haveria base para a gente experienciar o nosso próprio sofrimento. Enfim, eu não posso me alongar muito nesses ensinamentos, que eles são maravilhosos de serem escutados, porque a gente precisa meditar. Então, eu só contextualizei para que a gente possa fazer a nossa meditação agora. Tudo bem? Então, eu vou pedir para que vocês se sentem numa postura confortável. A postura confortável é uma postura sentada, onde seu quadril e as suas pernas formam uma base estável. Você consegue uma base estável tanto sentado com o corpo no chão, quanto sentado numa cadeira, não tem nenhum problema. A característica principal dessa postura é que a sua coluna deve estar ereta, mas sem tensão. A sua mão direita repousa sobre a palma da mão esquerda. Os polegares se tocam suavemente, formando um arco, mais ou menos na altura do seu umbigo. Os nossos olhos fecham suavemente, de forma que a gente continue a perceber a claridade do local. O ideal é que a gente mantenha uma frestinha de luz entre as pálpebras. Os nossos maxilares devem estar relaxados. E a ponta da língua pode tocar a parte de trás dos dentes superiores. Essa posição da língua nos ajudará a evitar a salivação excessiva em meditações mais prolongadas. Sinta seus ombros nivelados, o queixo ligeiramente abaixado,
e os cotovelos afastados um pouquinho do tronco, permitindo que o ar circule por toda a sua caixa torácica. Percebendo a sua postura confortável, procuramos nos sentir um pouco mais relaxados, desfazendo tensões excessivas de todo o corpo. Procure relaxar os músculos da face. Procure relaxar os seus braços. Relaxe os músculos peitorais e abdominais. Relaxe também os músculos de suas costas. Perceba então a sua respiração. Se possível, respire pelo seu nariz. E por alguns instantes, tente acompanhar o fluxo do ar que vai entrando e saindo pelas suas narinas. Tente manter a sua concentração nas bordas das narinas e apenas perceba o fluxo do ar que entra e sai. Então, geramos a intenção superior. Eu mesmo vou libertar todos os seres vivos dos seus sofrimentos. Motivados por essa intenção superior e nos sentindo extremamente capazes, pensamos que todos os sofrimentos, medos e obstáculos de cada ser vivo amadureçam sobre mim e que através disso eles sejam libertados de todos os problemas. Acreditamos então fortemente que os sofrimentos, medos e obstáculos de todos os seres vivos se reúnem no aspecto de uma fumaça preta que se dissolve em nosso coração, destruindo nossa mente de autoapreço e libertando todos os seres vivos dos seus sofrimentos. Por acreditar nisso, nos sentimos contentes e nos mantemos estritamente focados nessa sensação de contentamento, de ter libertado todos os seres de seus sofrimentos. Permaneceremos assim concentrados nessa sensação de alegria, de ter tomado o sofrimento de todos os seres. E caso a sua concentração se disperse, volte a perceber a fumaça escura sendo absorvida e destruindo todo o seu autoapreço. Quando novamente uma agradável sensação de se sentir capaz de libertar todos os seres de seus sofrimentos surgir, concentre-se nessa alegria.
Ficaremos assim pelos próximos 4 minutinhos. Sim, aos poucos, podemos relaxar a nossa concentração. Quando for confortável, abrir os olhos.
Muito bem. Essa é uma meditação muito poderosa para a gente fazer com uma certa constância. E essa aula ela fica gravada, então ao longo da semana vocês recebem o link para acessar. Se for possível, tentem fazê-la novamente. Como uma ideia positiva para a gente levar para o nosso dia de hoje e para o nosso final de semana, a gente pode pensar da seguinte maneira: toda vez que a gente perceber alguém passando por algum tipo de dificuldade ou de sofrimento, que a gente possa mudar a nossa maneira comum de pensar. Às vezes até a gente brinca assim, né? Ema, 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 né? Cada um com seus problemas. E pensar ao contrário. Pensar assim, que eu me fortaleça, que eu possa ser forte o suficiente para um dia conseguir verdadeiramente ajudar quem está precisando. E que nesse momento eu possa fazer o que é possível para aliviar qualquer tipo de desconforto que as pessoas à sua volta estejam passando. Então, eu acho que é muito legal a gente fazer isso. A gente começa a ter uma consideração diferente com as pessoas que a gente não conhece e até mesmo com as pessoas que a gente não gosta. Além de ter uma sensação muito boa com as pessoas que a gente está próximo, ok? Então, fica essa ideia positiva. Nada de ema, ema, ema. A gente pensa que eu tenho essa capacidade de libertar os outros do sofrimento. Tudo bem? Então, a gente dedica a energia dessa nossa meditação, esse mérito, essa grande coleção de mérito que a gente acumulou aqui, para que a gente seja capaz de fazer isso, para que a gente se sinta mais em paz e feliz e que possa efetivamente conduzir todos nessa mesma direção. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenham um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira. Sextou com alegria e meditação hoje e espero que a gente se encontre muito em breve.